Oi pessoal, tudo em paz? O último vídeo que eu fiz foi falando sobre a terapia espelho, vocês lembram? Então hoje eu queria dar continuidade àquele tema falando sobre os neurônios espelhos. Esses neurônios foram descobertos na Itália, na Universidade de Parma, por um grupo de pesquisadores enquanto eles estudavam, mapeavam o cérebro de um macaco. O que eles observaram? Enquanto eles estavam lá mapeando o cérebro do macaco, eles percebiam que algumas áreas eram ativadas quando o macaco fazia uma determinada ação, executava uma determinada ação. E quando eles observaram que o macaco, olhando uma pessoa executar aquela mesma ação, as mesmas áreas do cérebro também eram ativadas. Olha que isso é interessante, né? Então, quando nós observamos alguém fazer uma determinada coisa, nossas áreas do cérebro responsáveis por aquela atitude, por aquela ação, também vão ser ativadas. Isso é muito importante. Esses neurônios, eles são tão importantes que alguns estudiosos atribuem a nossa capacidade de empatia aos neurônios espelhos. Então, se nós chegamos num grupo e nós conseguimos nos empatizar, né, se é que existe essa palavra, acho que sim, se nós conseguimos nos empatizar com o sofrimento, com a alegria, com o medo de alguém, com a angústia de alguém, é porque nós temos os neurônios espelhos. Outra coisa interessante é que os neurônios espelhos nos ajudam na imitação. E a imitação é a base do nosso aprendizado, né? Se quem tiver criança em casa sabe bem do que eu estou falando, né? A gente vai fazendo, eles vão imitando e vão aprendendo com o passar do tempo. Outra coisa interessante é que isso pode ser utilizado para a terapia. Eu lembro que eu vi um artigo recente, eu li o artigo recente, mas eu não me lembro o ano do artigo. Mas o artigo falava de um treino que era feito na esteira, um treino de marcha, que antes de iniciar o treino de marcha era colocado um visor, um monitor na frente do paciente e ele via uma pessoa realizar uma marcha, uma deambulação normal antes de iniciar o seu treino de marcha. Ou seja, algumas pesquisas já estão sendo realizadas para saber o potencial dessa observação e dessa ativação cortical na implicação disso na marcha, na função, né, numa determinada ação que por alguma lesão o paciente tenha perdido ou tenha ficado com algum déficit, certo? Então, se você imagina que ao observar uma determinada ação, as áreas do meu cérebro são ativadas, do cérebro da pessoa é ativada, aquilo ali pode ter uma implicação funcional, uma implicação na melhora, na recuperação funcional do paciente. Por isso que eu queria falar um pouco sobre isso com vocês. Acho que vale a pena buscar, né, pesquisar sobre isso. Depois eu quero falar nessa mesma linha sobre a prática mental, que é algo muito próximo disso que eu estou falando agora, mas fica para um outro vídeo para não ficar tão cansativo, tá bom? Até uma próxima!